Eu e você fomos criados para a liberdade, para liderar, para governar. Recebemos de Deus a autoridade. Basta voltarmos ao livro de Gênesis, onde nós vemos Deus colocando o homem no jardim de delícias, onde ali havia plenitude, onde ali havia liberdade e plena harmonia. E onde também, livro de Gênesis, nós lemos no capítulo 1, verso 26, onde o próprio Deus diz: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança, e que ele reine sobre a natureza. Mas o problema é que ao o homem pecar, ao o homem ceder à tentação provocada pela serpente, prefigurando o inimigo, ele perde tudo isso. Ele perde a liberdade e entra numa terrível condição de escravidão espiritual. 2 Pedro 2,19 vai dizer que o homem se torna escravo daquilo ou daquele que o venceu. Jesus, em João 8, versículo 34, vai dizer que todo homem que se entrega ao pecado é seu escravo. E agora, no pecado, nós não mais somos livres em Deus, mas escravos do pecado e escravos do autor do pecado, que é Satanás. Pois 1 João capítulo 3, verso 8 vai dizer que aquele que peca é do demônio. Então aqui o primeiro tópico que eu quero destacar é a respeito desta escravidão do mal na qual nós podemos nos encontrar. A verdade é que longe de Deus nós nos encontramos num terrível estado de escravidão espiritual. Somos escravos do maligno, escravos do mundo, do pecado, dos vícios, das pessoas, de falsas crenças, da nossa própria carne, das nossas paixões pecaminosas. O povo hebreu cativo e escravo no Egito prefigura esta escravidão espiritual que nós podemos viver. Assim como a libertação daquele povo também prefigura a nossa libertação desse pecado. É tanto que em Êxodo capítulo de número 20, verso 2, Deus chama o Egito de a casa da escravidão. E o demônio quer fazer isso conosco, nos manter escravos, cativos dele. Em Lucas capítulo 13, versículo 11, Jesus liberta uma mulher que era cativa pelo demônio numa doença há 18 anos. Em 2 Timóteo capítulo 2, versículo de número 26, o apóstolo Paulo fala a respeito daqueles que, uma vez corrigidos, poderiam ser livres dos laços do demônio. Romanos capítulo 6, versículo de número 16 vai dizer assim: não sabeis que, quando vos ofereceis a alguém para lhe obedecer, sois escravo daquele a quem obedeceis? Ou seja, quando nós nos tornamos obedientes ao pecado, nós somos escravos do pecado. Em Atos capítulo 8, versículo de número 23, o apóstolo Pedro olha para um homem que havia oferecido dinheiro para obter o poder do Espírito Santo e Pedro diz: eu te vejo numa terrível amargura e nos laços da iniquidade. Você está escravo. E em Tito capítulo de número 3, versículo 3, vai dizer que outrora éramos, entre muitas coisas, escravos de paixões de toda espécie. Esta é a realidade de quem vive longe de Deus, escravidão espiritual em todos os sentidos. Mas aqui nesse tópico agora eu falo sobre a nossa libertação. Glória a Deus por isso. Jesus veio para, no ato da salvação e redenção, nos trazer libertação. Quando Jesus morre na cruz por nós, ele paga com o próprio sangue o preço da nossa liberdade espiritual. Por isso que nós lemos em 1 Pedro 1,18 que foi com o seu próprio sangue que ele nos resgatou. Sim, Jesus veio para nos libertar. Em Lucas capítulo de número 4, versículo de número 19, já no início do ministério de Jesus, ele mesmo declara, lendo a palavra da Escritura, que veio para anunciar aos cativos a redenção e para pôr em liberdade os cativos, os escravos. João capítulo 8, verso 32 vai dizer: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. No versículo 36 está escrito: se portanto o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Colossenses 1,13 vai dizer que nós somos arrancados do império das trevas e transferidos para o reino do seu Filho muito amado. Romanos capítulo 6, versículo 6 vai dizer: sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele para que seja reduzido à impotência o corpo, outrora subjugado ao pecado, e já não sejamos escravos do pecado, pois quem morreu, libertado está do pecado. Romanos 6,17, graças a Deus, porém, que depois de ter sido escravos do pecado, obedecestes de coração a regra da doutrina, na qual tendes sido instruídos, e libertados do pecado, vos tornastes servos da justiça. Jesus nos trouxe a graça da libertação espiritual. E é Ele quem pode nos libertar do pecado e de todos os desdobramentos de escravidão que vêm
a partir do pecado. Não importa qual cativeiro espiritual, ser humano, eu, você, possamos estar, Jesus é capaz de nos libertar de qualquer tipo de escravidão. Mas aqui eu quero destacar uma coisa importante. Ao Jesus nos libertar, nós saímos de uma escravidão e entramos numa outra. Você pode dizer, mas como assim? Misericórdia! Sim, nós saímos de uma escravidão espiritual maligna e passamos a uma escravidão de amor. Sim, porque na antiguidade, uma vez que alguém pagava o resgate de um escravo, aquele escravo saía da propriedade daquele outro senhor e se tornava agora propriedade daquele que o resgatou. No ato da redenção, nós trocamos de dono. Antes éramos escravos de Satanás e do pecado. Jesus pagou o resgate por nós. E Jesus agora se tornou o nosso Senhor, se tornou o nosso dono. Nós trocamos de dono. Mas agora, ao invés de estarmos numa escravidão maligna, nós estamos numa escravidão de amor, onde Ele não nos prende, mas o seu amor nos leva a querer ser servos dele. Em Êxodo, capítulo número 21, vai falar sobre o escravo que escolhia permanecer servo de um senhor, mas por amor. E aquele servo era marcado para permanecer para sempre a serviço daquele Senhor. É assim que acontece conosco quando Jesus nos salva, entendemos esse resgate, nós queremos permanecer para sempre nos seus laços de amor, escravos de Cristo. Por isso que lá em Romanos capítulo 6, verso 22 vai estar escrito assim: mas agora libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes por fruto a santidade. Ou seja, fomos libertos do pecado, mas agora somos escravos de Cristo, somos servos dele. Nós não servimos ao pecado, mas servimos a ele. 1 Coríntios capítulo 7, verso 22 vai dizer que quem era livre por ocasião do chamado, fez-se escravo de Cristo. Nós precisamos entender o que é ser escravo de Cristo, o que é servir a Ele, é estar na verdadeira liberdade. Mas por fim, a palavra que eu deixo aqui nesse vídeo é: uma vez livres e portanto escravos do Senhor, não retorne à antiga escravidão, não volte ao cativeiro do mal, do pecado, do maligno. O povo hebreu, uma vez libertos por Deus da escravidão do Egito, eles quiseram voltar. E muitas vezes nós corremos o risco de assim também nos comportarmos. O apóstolo Paulo, falando a respeito da lei em Gálatas capítulo de número 5, verso 1, ele diz: é para que sejamos homens livres que Cristo nos libertou. Ficai, permanecei, portanto, firmes, e não vos submetais outra vez ao jugo da escravidão. Ele está falando da lei, mas nós podemos aplicar em todos os sentidos. Não voltai novamente ao jugo do pecado, do maligno, dos vícios, de tudo aquilo que antes escravizava você. Que Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus.